falando é muito importante. O tema desta noite, construindo um futuro com Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o profeta diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O profeta diz que o Senhor é quem sabe, o Senhor diz por intermédio do profeta: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nós vamos hoje compreender que para tudo aquilo que nós queremos construir na vida, tudo que você sonha, olha, seja um projeto, seja uma família que você quer construir, seja a reconstrução da sua vida, né? Você quer reconstruir a sua vida, você quer dar um rumo novo para a sua vida, para tudo que você quer, seja um projeto, seja a construção de uma casa, seja um emprego, seja empreender, construir alguma coisa para você, começar um trabalho novo, tudo, para que você possa alcançar a honra, para que você possa alcançar o seu objetivo. Tudo exige, toda construção exige muita dedicação e muito trabalho. Então não pense que nós, filhos de Deus, vamos receber as coisas do nada, de repente vai acontecer. Deus, quando coloca algo nas mãos de um filho e de uma filha, Ele coloca na mão daqueles que estão sempre fazendo algo, daqueles que estão trabalhando. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Paulo fala: olha, eu sou o que eu sou pela graça, mas a graça não se tornou vã. Por que a graça não foi cancelada e anulada, não morreu? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele diz a respeito a todos os apóstolos antes dele, os discípulos: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo aqui: olha, eu trabalhei para que aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos acontecesse. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Então, sempre que você pensar em construir alguma coisa, saiba, você vai ter trabalho. Sempre que você sonhar, olha, eu quero fazer isso, eu quero construir, eu quero uma família, eu quero empreender, eu quero algo, não pense que junto com o seu projeto, com o desejo de ter algo, você não vai ter o que fazer. Pelo contrário, sempre que você desejar algo grande na vida, pense que você vai ter que trabalhar muito para poder alcançar o seu objetivo e depois trabalhar muito mais para manter aquilo que você alcançou. Até aqui tudo bem? Estou fazendo um repasse de um pouquinho que nós estudamos na quarta-feira para você entender. Então, Deus nos dá a vitória quando? Quando nós trabalhamos. Então, nosso trabalho não é uma coisa que passa desapercebido. Em 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá a vitória. Agora, olha o 58. Portanto, meus amados irmãos, Deus dá a vitória, mas portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, trabalhando, se dedicando, agindo, fazendo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Deus dá a vitória, mas aquilo que depende de mim, aquilo que depende de você fazer, nós temos que fazer. Como homens e mulheres de Deus, a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, quanto mais eu almejo, quanto mais eu quero crescer, quanto mais eu desejo construir algo, eu tenho que saber que junto com aquilo que eu vou conquistar, o que Deus vai colocar nas minhas mãos para que eu trabalhe e conquiste, vai exigir de mim e de você muito trabalho. Isso é fato, todos nós sabemos. Agora, por que algumas pessoas acabam fracassando nos seus projetos? Por que você vê que dentro da obra de Deus, você percebe que algumas pessoas têm um início de um projeto, tem o meio e tem o fim. Então, a pessoa começa, ela chega na metade do caminho e ela conclui e ela alcança o seu objetivo.
E por que que nós percebemos também que algumas pessoas dentro da obra do Senhor começam e não terminam? Por que que algumas pessoas às vezes param no meio do caminho? Eu não estou dizendo de gente, de pessoa que não tem compromisso, pessoa que não é séria, não. Pessoas, homens e mulheres de Deus sérios, pessoas sérias. Mas que num determinado momento da vida, a pessoa percebe que assim, eu não consigo terminar. Sabe, eu começo algo e eu não termino. O inimigo, ele é astuto. E ele tem várias formas de agir para paralisar algo grande que Deus coloca nas tuas mãos. Eu falei aqui, e vou voltar a dizer sobre isso, falei quarta-feira, não espere muitas vezes receber apoio, ajuda, porque às vezes o projeto que Deus coloca nas suas mãos, ele vai depender unicamente de Deus e de você, da sua atuação, da sua força de vontade, do seu trabalho e da sua dedicação. Agora, bispo, eu sou essa pessoa que você está falando. Eu sou dedicado, eu me esforço, eu me empenho, mas sabe quando você, de repente, chega uma hora que nada mais acontece, dá um desânimo, a gente não encontra apoio. Aí eu já parei tantas coisas em minha vida. Isso se chama opositores. Em todos os momentos de um grande projeto, você vai se deparar com situações que vão se opor a você e ao projeto que Deus colocou nas suas mãos. A coisa mais natural que acontece com todos nós é, em algum momento, algo se levanta para tentar fazer com que você tire o foco. Às vezes você está focado num projeto, você está focado na vida, focado em fazer algo, focado em deixar velhos hábitos, focado em abandonar velhos costumes, velhas manias, coisas erradas, pecado e tantas outras coisas. Você está focado naquilo. E aí, de alguma forma, vem um opositor, algo que se opõe contra você. Às vezes a sua carne, um desejo da carne, um impulso da sua carne, e te empurra para aquilo. Isso é um opositor. Então, existem diversos tipos de opositores. E o primeiro opositor que você vai encontrar na vida, tremam os céus, é você mesmo. A primeira pessoa que tem a capacidade de sabotar os seus sonhos, que tem a capacidade de sabotar os seus projetos, tremam os céus, é você mesmo. Como assim, bispo? Por isso que o profeta Jeremias, eu comecei lendo isso, no capítulo 29, versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por quê? Porque muitas vezes o primeiro opositor são os nossos próprios pensamentos. Às vezes você tem pensamentos que são sabotadores, que impossibilitam você de alcançar o seu objetivo. Bispo, por favor, seja mais claro, me exemplifique, por favor. Às vezes você começa a dizer para você olha para a tua vida em volta, para a tua condição financeira, para aquilo que você tem, a falta de apoio, e você começa a dizer assim, ninguém me ajuda, tudo é muito difícil para mim, olha, com a minha idade, ou nessa idade, com essa idade eu não vou conseguir nada na vida. Alguns são novos demais, falam, eu sou muito novo, eu não tenho experiência. Você está sabotando você mesmo. Quando você diz, olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho... Quem sou eu? Quem sou eu? Nunca. Isso não é para mim. Você está sabotando você. Você está sabotando o seu projeto. Às vezes vem um pensamento na sua mente e você, sem perceber, alimenta esse pensamento, permite, sempre foi assim, eu estou acostumado a perder, mais uma vez que não deu em nada, eu sabia, no fundo eu sabia que, não ia acontecer nada na minha vida. Você está sabotando o seu sonho. Você está sabotando o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Não se limite pela sua falta de condição. Não limite o seu projeto, não limite a Deus por conta do seu, talvez, pouco estudo. Não limite a Deus por conta da sua idade. Não limite a Deus achando, eu já estou velho, eu já ouvi pessoas dizendo, eu sou emprestável, eu já sou uma velhinha emprestável, eu sou um velho, não presto para mais nada. Quem te disse isso?
Isso é uma mentira que o inimigo empregou na sua mente. Ou quando alguém diz, sabe, isso é muito mais forte do que eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer esse pecado. Quando eu vejo, isso é uma mentira. Não cairá sobre vós tentação que não seja humana, de sorte que não a possais suportar. Não há. Então, quando eu permito que os meus pensamentos sejam inundados, sabe, por esses sabotadores, por esses opositores, eu paro. Sabe que tem coisas que nem começou na sua vida, porque em algum momento você nem acreditou que aquilo daria certo? Não é que alguém disse que não daria, você mesmo começou a pensar, mas aí vai ter difícil, porque eu vou ter que fazer, e se eu não conseguir, e se... Amado, eu queria dizer para você, preste atenção a partir de hoje, porque quando algo chegar nas suas mãos, quando Deus permite que algo chegue nas suas mãos, Ele coloca o querer para realizar. Não pense que Deus coloca alguma coisa na sua mão, que é simplesmente para você olhar, contemplar e nada acontecer. Não pense que Deus, sabe, está ali brincando com a sua vida, brincando com as suas emoções. Eu falei aqui quarta-feira, quando nós fomos construir esta igreja, quando nós compramos o terreno dessa igreja, esse terreno, já deu testemunho, isso foi um milagre. Nós não tínhamos recursos, nós tínhamos 30 pessoas na época na igreja, a grande maioria não, são todos novos aqui, não são daquela época de 20 anos atrás, nós tínhamos 30 pessoas na igreja, uma dificuldade ter 30 pessoas. Nós mal tínhamos entrada para para pagar o aluguel da igreja. O terreno foi um sufoco para comprar e pagar. Foi um milagre de Deus quando nós compramos esse terreno. Eu reuni as pessoas, não lembro se 3 ou 6 caminhões de terra, viemos aqui na frente, pusemos, e eu disse, nós vamos entrar no terreno, vamos aterrar, vamos orar, vai ser uma festa. Veio as carretas, jogou o aterro. Quando o trator empurrou a pá, não aterrou a calçada. Eu falei, meu Deus. Começaram a dizer, é brejo, tá boa. Eu falei, tá boa? Mas se é boa, a palavra boa é coisa boa. Não, isso aqui tá boa. Diácono Nivaldo arrumou uma barra de ferro, não sei aonde. Ele disse, eu vou ver quantos metros tem para baixo até achar a terra firme. Eu falei, graças a Deus, alguém sensato nessa igreja. Ele pegou uma barra de ferro, a barra... E aquilo foi descendo um desespero no meu coração, uma barra daquela de construção, acho que tem 6 metros, 12 metros, sei lá. Ele começou a descer. E eu, pertinho dele, disse assim, não força. E o diácono Nivaldo, muito discreto, não, bispo, não estou forçando, não, ótimo. Não, você diz, não, é para forçar, força aí, força. Mas quando aquela barra desceu, e ele disse, estava só o cotoquinho da barra, ele disse, com 6 metros vamos achar a terra firme. Falei, meu Deus, o que eu fiz com o dinheiro? Daí comprei um brejo. Dali a pouco passou um energizado de Satanás, mensageiro de Baal, filho de Belzebu, de bicicleta atrás, e olhou e disse, já peguei muito peixe aí, hein? Dali a pouco um peixe pula aqui no meio do terreno. Eu falei, meu Deus do céu. Amados, nós não tínhamos condições, recursos, mas sabe de uma coisa? Nós tínhamos um Deus que era por nós. Nós tínhamos um Deus que era por nós. Hoje o que a gente vê aqui, isso aqui é milagre de Deus, tudo isso aqui é milagre de Deus. Hoje eu não tenho tempo para contar esses testemunhos, mas isso aqui tudo é milagre de Deus. Agora, sempre que você for fazer alguma coisa, alguém vai tentar te desmotivar. Bispo, fora mim mesmo, existem outros? Sim. Em outros momentos, os opositores serão levantados para te desmotivar, te distrair. Fique atento, porque às vezes o opositor não está muito longe. Não é porque a pessoa não te ama, tá bom? Às vezes o opositor é um pai que conhece o filho, a limitação do filho, e fala, não, você não vai conseguir fazer isso. Não, esquece isso. É um opositor. Às vezes o opositor é uma mulher que fala, não, mas não, que negócio de fazer, não, esquece, não vai dar certo. A mulher é uma opositora. Não é porque ela não ama o marido, é porque ela não está entendendo a visão que Deus deu naquele momento ao marido. Porque tem coisas que Deus dá para você. Tem coisas que é um tesouro precioso e particular que Deus te deu. Às vezes um amigo seu,
ou num familiar, um primo, um cunhado, uma cunhada, um tio, uma tia, e você fala com um brilho no olhar de algo que você está sonhando, não faz isso, não se mete com, olha, não sei se vai dar certo. São opositores. E existem outros tipos de opositores, que esses são terríveis e letais, que são pessoas que são usadas malignamente para afrontar você, para de alguma forma tentar oprimir você, para que você não siga o seu projeto. E esses, você precisa entender que você não pode dar ouvidos. Eu não vou repassar tudo que eu falei aqui quarta-feira, mas lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 9 de Neemias, diz assim, eu falei quarta-feira, né, ele vai lá, ele fala com o rei abre as portas, as coisas acontecem, aí quando chega no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército, cavaleiros. Disto ficaram sabendo, olha só como sempre o inimigo está atento, né? Esses sabotadores de sonho, esses opositores do inimigo, eles sempre ficam atentos ao seu projeto. Eles querem saber o que você está fazendo. Tem gente que se aproxima de você só para saber o que você está sonhando. Só para saber o que você está fazendo, para que de alguma forma, porque a pessoa, desculpe o que eu vou dizer, não se sinta ofendido, a pessoa não tem capacidade de fazer nada, a pessoa vive na mediocridade da vida, a pessoa não quer nada com a vida, e ela tem raiva de que você alcance alguma coisa. Às vezes tem na própria família isso, alguém que nunca fez nada, e quando você fala que vai fazer alguma coisa, a pessoa fica ali de alguma forma tentando desestimular você. E olha como eles ficam de olho, ouvindo, querendo saber. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, Neemias, para alcançar o objetivo dele, de Deus na vida dele, teve que enfrentar muitos opositores. Às vezes algo chega nas nossas mãos e nós nos alegramos, mas talvez você não se deu conta que junto com algo que Deus coloca vem muito trabalho. Algo que Deus coloca na sua mão, sabe, às vezes para você empreender, para você fazer, ou um problema que você tem que lidar, uma situação que você tem que enfrentar na vida, junto com aquilo, vem muita dificuldade, vem muita luta. Por quê? Porque os opositores surgem. Talvez você esteja aqui hoje e diga, bispo, eu já parei um monte de coisa na minha vida. Sabe, gente falando para eu não fazer, gente falando que não ia dar certo. Talvez você esteja aqui hoje e você teve o sonho de ter uma casa própria e hoje você não tem. Talvez você esteja aqui hoje e você teve um dia a oportunidade de comprar um terreninho. Mas era lá no meio do mato, era um terreninho lá que quando chovia não dava, não interessa. Seria o teu início, seria o teu projeto, seria a tua casa, isso aqui era um brejo. Essas casas todas que tem aqui, vizinhos, não existiam nada. Não existia, mas nós acreditamos no projeto de Deus. Então, às vezes vem uma oportunidade, olha, vai lá, compra um terreno, é parcelado, é muito difícil de pagar. Aí vem alguém e fala, você é maluco, eu morar no meio do mar, eu não ia. Agora entenda, o projeto que é teu não é do outro. Aquilo que atende você não importa se o outro gosta ou se não gosta, o importa é que aquilo atenda a sua necessidade. Porque às vezes a gente foca no que o outro acha, na opinião do outro, e a gente deixa de viver a nossa vida. É a lei do descontentamento. Às vezes você fica descontente, porque você estava feliz, mas alguém disse, eu não iria para o meio de um mato desse. Aí aquilo rouba é um opositor que está roubando a sua alegria. Esses Sambalate, Tobias, e mais adiante vem uma figura chamada Gesem, eles eram opositores levantados por Satanás, para poder de alguma maneira, roubar o que Deus tinha para a vida de Neemias e do povo de Israel. Olha o versículo 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Isso aqui é Neemias falando. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei,
como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, olha, Neemias falou: gente, Deus é conosco, vamos reedificar a cidade de Jerusalém, vamos fazer o que Deus tem nos colocado para fazer. O rei me favoreceu, o rei me deu tudo que eu preciso, vamos trabalhar. O povo se animou. Quando o povo se anima para trabalhar, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Sabe que tem gente que zomba, o opositor gosta de diminuir você, sabia? Oh, comprou um carrinho aí, quantas prestações aí esse carro aí, quantas prestações? Às vezes para te diminuir. Oh, não tinha um melhorzinho, não. Ih, olha, tá com um podrinho aqui. Não, mas tá, para começar tá bom. Às vezes a pessoa ri de você, zomba de você. Amado, vou dizer uma coisa para você. Não se importe se tem alguém zombando de você. Não se importe se tem alguém desdenhando de você. Continue fazendo o que Deus te colocou para fazer. Eu falei isso aqui quarta-feira. Quando eu cheguei em Itanhaém, eu era um menino, um garoto. Eu estou aqui há 20 anos. Estou fazendo agora 45 anos, dia 18 agora de março. Você tira 20 anos, o que sobra? Um menino de 25 anos. Eu cheguei aqui sem experiência nenhuma. A primeira vez que eu fui pregar, uma multidão na casa que me abriram as portas quando eu cheguei aqui. Começou a chegar gente, chegaram 2 pessoas, minha barriga começou a ficar... Depois chegou mais 2, eu falei: meu Deus. Depois chegou mais uma... Primeira vez quando eu vi aquela igreja lotar, aquela casa lotada com 6 pessoas para eu pregar, eu falei: meu Deus, me deu um desarranjo, 6 pessoas. Eu não tinha experiência de nada. Minha primeira pregação durou 2 horas e 50 minutos, só falando, sem parar. Eu não tinha experiência de nada. Depois nós saímos dali, eu aluguei uma portinha, um salãozinho, onde hoje é o postinho de vender passagem da Breda, em frente à polícia rodoviária, uma portinha. Olha o que zombaram de mim nessa cidade. Tinha um pastor muito conhecido aqui, ele tinha uma igreja muito grande. Ele zombava de, igreja sem pastor, porque eu era um missionário, eu vinha uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, igreja sem pastor. E riam, ridicularizavam, zombavam. Olha, isso aí é seita, isso aí não se fala de Jesus, olha, não. Fala: meu Deus, eu saio de onde eu saio para vir, um garoto pregando. Não foi fácil, não foi brincadeira. Filho pequeno, esse menino Lucas hoje foi criado dentro do carro, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nossa vida foi uma luta, uma loucura. E gente zombando. Um dia eu fui numa convenção, como era o nome daquilo, bem? Era um café, um coffee de pastores, um café, não sei lá o que era aquilo. Isso não era um café, aquilo era um fofocaiada danado. Eu fui. Quando eu cheguei ali, todo feliz, né? Botei um terno bonito e tal. Eu não era ninguém. Eu era alguém ali querendo juntar com quem já estava aqui, somar, porque eu acreditei que nós iríamos somar. Eu fui ridicularizado. Então o senhor é o grande. Esse pastor tinha uma igreja grande aqui. O senhor é o grande, então o grande. Se eu sou grande, eu deixo por conta do irmão, eu não estou nem sabendo disso. Eu fui ridicularizado. As pessoas vinham para a nossa igreja, esse senhor abordava depois, não vai para lá, Deus não está naquele lugar. Mas eu fui perseguido aqui por esse senhor. Falava mal, só que assim, sabe o que eu fiz? Continuei fazendo o que Deus me mandou fazer. Ele teve lá os problemas dele, a igreja aqui rachou, metade foi embora para não sei aonde, a esposa abriu igreja para lá, e a vida dele virou uma bagunça. Eu sei que 20 anos depois eu estou aqui, de pé pela misericórdia de Deus, porque aquele que pensa estar de pé, olha para que não caia, né? Não sou melhor do que ninguém. Mas a única coisa que eu fiz, sabe o que foi? Parar de dar ouvidos para estas vozes todas, e eu continuei fazendo o que Deus me colocou para fazer. Porque às vezes você para ficar dando ouvido para os outros, você deixa de fazer o que Deus te colocou para fazer. É a velha história, meu irmão, minha irmã, a velha máxima, né, dos 3 sapinhos.
Você conhece a história, uma competição, 3 sapos. Era uma montanha muito grande, 3 sapos disputando para subir. E aí, quando o primeiro sapinho foi, chegou no meio da montanha, todo mundo dizia: ei, ele não vai conseguir, ele não vai dar, ei, ele não vai conseguir, ei, não vai dar, ei, ela desistiu. O sapinho desceu, desistiu. A montanha era muito alta. Chegou o segundo sapinho e começou, e foi, passou da onde ele tinha ido. Aí o povo começou, os outros sapos: ele está quase, mas não vai dar, ninguém nunca conseguiu, ninguém nunca conseguiu, e não vai dar, não vai dar. Quando o sapo começou a ouvir aquele, ninguém nunca conseguiu, voltou para trás. Foi o terceiro sapinho. E ele foi, e todo mundo gritando: ninguém conseguiu. E os outros entravam na frente dele: você vai desistir. E ele olhava, e ele foi. Quando ele chegou lá em cima, no topo da montanha, incrível, ninguém tinha chegado lá. Aí foram entrevistar o sapinho. Falou: qual o segredo que você fez, sapinho, para chegar aqui? E ele disse: o sapinho era surdo e mudo, ele não ouvia. E ele achou que quando o povo dizia: não vai dar, que estava dizendo: vai sapinho, vai sapinho, vai sapinho. Olha, quando você vê alguém dizer não vai dar, você fala: vai dar porque com Deus vai dar, porque maior é o que está na minha vida do que o que está no mundo. Foi exatamente isso que Neemias fez, meu irmão. Foi exatamente isso que Neemias fez, minha irmã. Porque quando começaram Sambalate, Tobias, Gesem se levantar e falar e se levantar, aí mandaram chamar ele, queriam tramar. Olha, depois você lê isso aqui, é uma história terrível. Mandaram mensageiros para ele para dizer que não ia dar certo. Sabe o que ele fez? Neemias no capítulo 6, versículo 3, olha o que ele fez. Enviei-lhes mensageiros, quando disseram: vem aqui, precisamos conversar com você. Para tudo aí, Neemias, vem cá. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes dei sempre a mesma resposta. Que resposta? Eu não vou parar para ficar ouvindo os opositores. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, porque uma hora a minha colheita chega. Os opositores, eles tramam ciladas. Eu queria agora, nesses minutos finais, eu tenho uma pena, não posso me ater a detalhes aqui, mas eu quero agora encerrar e para o momento final da mensagem, para esses 15 minutos finais, 20, falando do que aconteceu também com o nosso irmão na fé, Daniel. Porque Daniel viveu no exílio babilônico, um período muito grande da sua vida. E Daniel foi um homem acima da média, porque se você pegar do exílio, não é muito a minha praia, depois você pode ver isso com o pastor Rogério, que é um cientista, um historiador de toda essa parte da história bíblica. Mas ele serviu, se eu não me engano, 5 ou foram 7 reis, né? 5 sei que foi Nabucodonosor, Ciro, Persa, Dario, foram 5 ou 7. E ele chegou a ser primeiro-ministro. Então você veja que assim, foi um homem exilado, que Deus honrou sobremaneira. Então ele foi um homem muito invejado. O que me fez entender o seguinte, que a partir do momento que você começa a ter uma notoriedade, seja na vida profissional, na vizinhança, tem gente que já não quer que você cresça muito. Sabe que às vezes, pelo amor de Deus, não vai se assustar. Às vezes na obra de Deus eu já vi isso. A pessoa começa a ter uma ascensãozinha, começa a crescer. Por quê? Não é porque está buscando fama, não. É porque é gente que trabalha, é gente séria. São pessoas que se dedicam, pessoas que não medem esforços para fazer para Deus. Deus exalta a gente. Como alguém que está ali servindo, trabalhando, Deus honra, Deus exalta. A pessoa começa a crescer um bocadinho, tem gente que não está fazendo nada, e aí começa a querer puxar o tapete. Até na igreja acontece isso. Misericórdia, Jesus. Então eu vou te mostrar o que aconteceu com Daniel. Você conhece a história, mas eu quero que você veja como isso é comum, como isso é terrível. Daniel 6:1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Sátrapas eram uma espécie de assistente,
que em alguns textos bíblicos chamam de governador. Eram homens que governavam algumas províncias, algumas cidades, porque o rei não podia estar lá, ele governava tudo aquilo ali para que ninguém roubasse o dinheiro do imposto, para que as coisas não fossem perdidas. Era mais ou menos isso para vocês entenderem. Então haviam esses assistentes, esses governadores, que estivessem por todo o reino. E sobre eles três, e sobre esses 120, colocaram 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, veja só, se distinguiu destes presidentes e governadores, porque esse nome sátrapa é ruim de falar, porque nele havia um espírito, que espírito? Excelente. E o rei pensava, olha o que o rei pensava, Dario, em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então Daniel, por conta desse espírito de excelência, que espírito de excelência é esse? O Espírito Santo de Deus. Ele começou a se destacar. Você sabe que porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, Deus te dá uma capacidade às vezes que você não é tua, sabia? Então, que você tem uma inteligência, você tem uma desenvoltura, as coisas acontecem para você, você fala, meu Deus do céu, como é que isso acontece comigo? É o espírito de excelência. E Daniel, tudo que ele fazia da melhor maneira, ele tinha a excelência de Deus na sua vida. Então, os presidentes e os governadores, os outros 2, mais os 120, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eles começaram a investigar a vida de Daniel, ver se Daniel está roubando, ver se Daniel está fazendo alguma coisa errada, vamos puxar o tapete dele. Não acharam. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Acredite, sempre haverá alguém arrumando um jeito de tentar parar o que Deus colocou na sua vida. Às vezes, não pensa que é algo muito grande, não. Às vezes, só o fato de você ser quem você é incomoda. Às vezes, o fato de você estar ali num lugar, falando do amor de Deus, no teu trabalho, onde você já incomoda. Às vezes, você começa, às vezes, dentro de uma obra de Deus, dentro de uma igreja, a pessoa começa a fazer algum serviço, algum trabalho, já incomoda. Está incomodando. Olha, se a pessoa não tem a visão do reino, incomoda. O que eles fizeram? Você conhece a história. Eles tramaram, fizeram uma trama de um decreto, de uma forma de um decreto que não podia ser violado, que não podia ser revogado. E quando eles fazem esse decreto, eles não fazem em causa de beneficiar o rei, mas arrumando uma ocasião para desmoralizar e para destruir a vida de Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo das pessoas que estão tramando pelas suas costas, porque todos os que se levantam contra você, se levantam para cair. Eu aprendi isso na minha vida com Deus. Porque, olha, amados, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui na igreja pessoas que estão aqui há anos, que são doutores. Eu não sou doutor de nada. Tem gente que está aqui, que tem 2, 3 diplomas, certificado, tem pedigree, tem pós-graduação, X graduação, mestrado, doutorado, odontolado, X lado, de lado, translado e viajado, tudo. Mas Deus me levantou a mim para ser pastor desta casa. Então qual é a paz e a segurança que eu tenho? Que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então, eu não me intimido com nada, com ninguém. Por que eu não me intimido? Porque eu sei que a obra é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo da minha vida ministerial, tenho aqui pessoas que estão do meu lado, sabem bem isso. Eu já tive pessoas, amados, comendo na minha sala comigo e tramando as minhas costas. Eu já tive pessoas dizendo assim, vamos tirar ele da igreja, vamos abrir uma igreja, vamos levar todo mundo. Eu já tive pessoas indo fazer visita em casa e falando, olha, o bispo não visita, hein? Ele não veio te visitar. Ele não veio. Não, ele nunca veio aqui em casa. Eu venho, hein?
tramando as minhas costas, amado. Fazendo conluio para abrir uma igreja. Misericórdia. Se a pessoa soubesse o que é abrir uma igreja, não brincava com um negócio desse. E sabe o que aconteceu? Deus desbaratou tudo. Deus faz tudo vir à luz. Deus coloca um contra o outro. Deus faz... E eu, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque se alguém trama as suas costas, Deus está vendo. Minha esposa fala uma frase que é de uma pastora, aquela nordestina, como é o nome dela? Thalita Cume. Thalita Cume é levanta e anda. Thalita Pereira. É uma pastora do Nordeste. E ela fala, não fica triste não, às vezes alguém vai embora, não sei o que lá, Deus tira. É porque Deus viu que essas pessoas falaram quando você não estava vendo. Deus vê tudo, gente. Daniel estava desprotegido. Daniel não sabia, mas Deus sabia. Diga, eu não sei de tudo aquilo que tramam contra mim. Diga, mas Deus sabe. Fala para o seu irmão, fala, mas Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei, fala, eu não sei. Fala, mas Deus sabe. Deus sabe. Olha só. Daniel 6:10. Fizeram um decreto. Fizeram tudo aquilo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias o homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, aquela mesma lei que inquiriram contra Ester, ela não podia ser revogada. Então quando eles fazem isso, senão não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e olha, o rei determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você: Daniel não precisava do rei. Você não precisa de homem nenhum. Você não precisa de rei nenhum nessa terra, porque você tem um Deus que te livra e que te guarda da cilada dos inimigos e te protege da boca dos leões. Você tem um Deus que é por você. Diga, eu tenho um Deus que é por mim. Porque às vezes a gente acha que eu preciso de alguém, eu vou falar com não sei quem lá, eu vou na polícia, eu vou falar com um amigo, eu vou falar com... Amado, fala com Deus. Coloca diante de Deus, coloca o teu joelho no chão, se dobra diante do autor e consumador da tua fé, porque Ele é o que te guarda. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não vacila em cuidar de mim e de você. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. O rei não podia fazer nada por ele. A única coisa que o rei disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Os opositores acharam que era o fim de Daniel. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou no meu coração. Eu chorei tanto quando Deus falou isso. Chorei de tristeza. Porque quando alguém trama contra você e acha que conseguiu, que é o teu fim, na verdade é o fim deles. Eu fiquei tão triste quando Deus falou isso comigo hoje. Quando alguém trama contra você e acha que é o fim, o seu fim, acha que é o fim da tua história. Na verdade,
é o fim dessa pessoa. Porque os que se levantam contra nós, eles que tropeçam e caem. Foi o que aconteceu. Versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. Olha o rei como estava, aflito. Foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, com voz embargada, e disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo. O rei reconhecia o Deus de Daniel. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. É isso que Deus faz, igreja. Deus fecha a boca dos leões para que eles não destruam você, o teu sonho, a tua casa, o teu projeto. Não importa, porque eu sei que há opositores no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal, profissional, em cada sonho que Deus coloca no teu coração. Mas escute, essas pessoas não vão conseguir destruir a vida de um homem e de uma mulher que pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Ah, amados, Deus é surpreendente. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, o teu Deus, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e é Ele que vai livrar você de toda ação do inimigo. É Ele que vai livrar você de toda a trama de Satanás que tem se levantado contra a sua vida. Versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel prosperou, você vai prosperar. Todos os seus sonhos e projetos vão prosperar. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é por você. Levanta suas mãos aos céus e diga: o Deus Todo-Poderoso é por mim. Toda arma forjada, toda trama de Satanás é agora desembaraçada, é agora anulada, é agora aniquilada da minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está neste mundo. Eu não vou parar, eu vou continuar, e com Deus eu vou vencer. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Deus é maravilhoso!